Tome o seu lugar, aleluia, feche seus olhos, glória a Deus. Nós vamos estar falando um pouco sobre o poder do Espírito Santo, que é um espírito de fortaleza para esses dias que nós temos enfrentado tantas batalhas espirituais, amém? Então feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós oramos diante do Senhor agora, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que existe, Pai, um espírito neste mundo, que existe, Pai querido, o maligno que jaz nesse mundo, Pai. Mas nós também cremos, ó Pai querido, no Espírito Santo do Senhor. E o poder do Espírito está sobre nós, Pai. Nós somos ungidos e separados com o poder do Espírito Santo. Então, Senhor, nós pedimos também, Pai, que o Senhor nos revista com esse Espírito. Que o Pai venha sobre a nossa mente o Espírito de fortaleza, Pai querido, dado pelo Senhor, Pai, sobre a nossa mente, sobre o nosso físico, para que nós possamos estar totalmente revestidos contra todo o mal que vem, Pai, nos assolando por esses dias. Pai, que venha, Pai, sobre nós, ó Deus, o mesmo espírito de mansidão, Pai, mas o mesmo espírito de autoridade que havia sobre o nome de Jesus. Pai querido, o mesmo olhar de compaixão que estava sobre quando Jesus olhava para uma vida, mas o mesmo olhar de chama de fogo quando ele se deparava com os demônios. Que venha sobre nós, ó Deus querido, revestirmos, porque nós precisamos. Os dias são maus, e a tua palavra diz que basta cada dia o seu mal. Mas nós estamos aqui para ser cheios e revestidos do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse mês nós estamos falando sobre o poder do Espírito Santo, e eu queria trazer algo sobre nós, para que nós possamos estar preparados para muitas batalhas que vêm sobre a nossa vida. Todos os dias, todos nós estamos sujeitos a batalhas espirituais, batalha na mente, batalha no coração, batalha física, batalha emocional. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não existe aquele, querido, que não é um ser humano, que não tem problema. Todos nós temos problemas, sim ou não? Todos nós temos uma luta, seja ela na mente, no coração, no corpo, em casa, no trabalho. Todos nós temos uma batalha. Por isso que o Senhor nos deu esse Espírito, um Espírito Santo que é um Espírito forte, um Espírito que nos capacita, um Espírito que está conosco. Então o Espírito do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 11, para nós começarmos a falar desse Espírito, fala, querido, que é o Espírito de fortaleza. Isaías 11, versículo 2. O Espírito que está ali falando é outro Espírito Santo de Deus? Não, é o mesmo Espírito. Isaías 11:2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora eu quero que você dê uma despertada aí no irmão que está do teu lado, dá uma despertada em você também, dá uma chacoalhada no esqueleto, porque senão o sono te pega, querido, amém? Bate o cansaço. Agora diz assim bem forte: está sobre mim o Espírito de fortaleza, amém? O Espírito de fortaleza do Senhor. Então o Espírito de fortaleza não vai deixar você ficar cansado no culto, amém, queridos? O Espírito de fortaleza, ele vai te proteger do ditão. O ditão é aquele espírito que fica nos irmãos no culto, só aqui, ó, acariciando a cabeça, Antônio. Aí quando você vê, o irmão está só. Você acha que o irmão está na unção, mas ele está ali, aleluia, né? Manda embora, querido, manda embora, porque Deus tem o melhor para você nesta noite, amém? Então, querido, nós temos o que sobre a nossa vida? Esse Espírito de fortaleza, e ele é, querido, outro título, né, que é dado ao Espírito Santo, para mostrar que ele nos fortalece e nos dá a vitória. Quem nos fortalece e nos dá a vitória é o Espírito Santo do Senhor. E Deus, ele nos deu a força, querido, ele deu força ao ser humano no sopro de vida. Lá em Gênesis 2:7, o Senhor fala que ele, né, soprou sobre nós o Espírito de vida. Então você tem vida, porque o Espírito do Senhor está sobre você, esse Espírito de fortaleza. E lá em Ezequiel 37, do 9 ao 10, fala que esse Espírito ressuscitou um vale de ossos secos. Então olha o poder que está sobre a sua vida.
poder de ser resistente às setas malignas que voam, poder, querido, que vem sobre você, o Espírito vivente do Senhor, poder que está sobre nós, que ressuscitou ossos secos, o sobrenatural daquilo que veio com força, daquilo que veio do Senhor. Então, todas as pessoas, todos nós, passamos por quê, querido? Por momentos de que muitas vezes nós nos sentimos o quê? Impotente. Não vou conseguir vencer, não é para mim, a situação está difícil, eu estou cansado de lutar, eu vou desistir. Por que que tantas pessoas hoje tentam, querido, o suicídio? Porque ela não quer se matar, mas ela quer se livrar daquele momento. Por que que tantas pessoas não querem mais continuar o casamento? Porque acha que se separar vai ser mais feliz. Não, se eu separar dessa pessoa, eu vou ser mais feliz. Ah, por que que muitos filhos muitas vezes não querem mais conviver com os pais? Ah, porque o meu pai com a minha mãe não é para mim, eu quero viver sozinho a minha vida. Por que que muitas pessoas saem da igreja? Ah, porque a igreja não é mais para mim, eu vou ser melhor fora da igreja. Olha, querido, quando nós olhamos para a história do filho pródigo, nós vemos somente o retorno dele, né? Ai, porque o filho retornou, e o pai deu um anel de ouro, e o pai vai... Mas como foi a vida daquele filho quando ele saiu da casa do pai? Foi uma vida de destruição. Então toda vez que nós vemos irmãos, muitas vezes, né, saindo da igreja, não quero mais ir na igreja. Sabe, querido, não é uma maldição que nós estamos proferindo, mas eu nunca vi ninguém que deixou de caminhar na igreja ou saiu de qualquer denominação cristã que conseguiu viver bem. Porque estando na igreja, querido, estando junto com esse espírito de fortaleza, junto com o Espírito Santo, já é difícil. Imagina lá fora sem o Espírito Santo. Imagina lá fora você querendo combater os demônios, as lutas que nós temos, sem estar revestidos com a bênção, com a proteção daqueles que muitas vezes estão orando por nós, daqueles que muitas vezes vêm aqui na frente, estão ungindo você. Então não tem como. Então nós precisamos estar, querido, todos nós passamos por esses momentos de fraqueza, e é nesta hora que nós precisamos de forças. É nesse momento que sentimos fracos, mas Deus vem e nos fortalece. O que Paulo disse, querido, quando Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 12:10, ele diz o seguinte: quando estou fraco, é que eu sou forte. É nesses momentos de fraqueza que nós temos que buscar força diante do Senhor. Então, como fortalecer? Como receber força espiritual? Então veja, querido, nós estamos muitas vezes abatidos, fracos fisicamente falando. Nós somos cansados, o nosso corpo se cansa, nós trabalhamos, nós labutamos, nós levantamos cedo, nós vamos para o trabalho, nós chegamos em casa, temos problemas para resolver, problemas nossos, problema dos outros, problema do ministério. O fardo que Jesus falou que ia ser leve acaba se tornando pesado, Elvis. Porque nós queremos resolver na força do nosso braço. E muitas vezes, querido, nós achamos que podemos resolver na força do nosso braço. Porque nós achamos que somos bons. Não, eu sou bom para resolver problema, eu vou resolver problema. Não, eu já sei fazer isso daqui, não preciso de ajuda, não preciso de nada. Mas olha o que diz no livro de Juízes, capítulo 14. Por favor, projete para mim, Juízes 14, do versículo 5 e 6. Nós vamos falar de um homem aqui, querido, que era cheio do Espírito Santo. Olha só: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossuou dele, e ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem o seu pai nem a sua mãe deu saber o que ele fizera. De quem que a Bíblia está falando aqui? Vamos lá, escolinha agora. De quem? De quem? Sansão. Sansão poderia ter força física humana. Ele poderia ser o melhor, crossfiteiro da época, Elvis. Ir na academia, malhar, pegar força. Mas o melhor cara forte do mundo hoje,
ele poderia pegar um leão e destraçalhar um leão na sua força física natural? Jamais. Jamais. Então o que Sansão precisou aqui, querido? Sansão precisou da força do Espírito Santo de Deus. Quem se apossuou dele? Diz ali, então, o Espírito do Senhor se apossuou ele de tal maneira. Então veja, querido, se você está cansado fisicamente de lutar a sua luta, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda. Espírito Santo, eu estou cansado. Fisicamente eu estou cansado. Sabe, Sansão, ele era conhecido como o homem mais forte que já existiu no mundo. Mas quando ele pecou, o Espírito Santo saiu dele e ele se tornou fraco. Então, querido, muitos de nós estamos hoje cometendo algo, estamos nos enganando e não queremos mais pedir ajuda ao Espírito Santo, achamos que vamos conseguir vencer na nossa força, na nossa inteligência. Nós vamos conseguir, querido, muitas vezes é mais ser o quê? Ali, sacrificados diante do diabo. É isso que o diabo quer. Ele quer que você desista do Espírito Santo. Ele quer que você desista de caminhar debaixo de uma célula. Ele quer que você desista de caminhar debaixo de uma supervisão. Esse é o sentimento que ele vai colocar em você. E hoje, querido, nós lidamos com alguns problemas, que nós titulamos como os problemas, mas são pecado. Às vezes o homem fala assim, irmão, eu tenho um problema. Irmão, qual problema você tem? Irmão, eu traio a minha mulher. Querido, você não tem um problema, você está pecando. Isso é pecado. Isso afasta o Espírito Santo de você. Irmão, eu tenho um problema. Qual o problema, irmão? Eu não consigo pagar minhas contas. Eu compro e não consigo pagar. Querido, você está pecando, você está sendo mentiroso. Porque aquela pessoa que vendeu para você está confiando que você vai pagar ela. E muitas vezes nós estamos tratando o pecado como problema. Pecado é pecado, problema é problema. E muitas vezes nós não conseguimos entender por que o diabo consegue me vencer fisicamente. São por causa do pecado. Toda vez que o homem pecou contra Deus, o diabo conseguiu destruir o homem. Sansão foi assim. Qual foi o pecado de Sansão? Sansão saía à noite escondido para pecar em outra cidade. Quem morava na casa de Sansão não sabia o que ele estava fazendo, mas quando nós escondemos algo, o pastor sempre diz, existem 2 ou 3 pessoas que sabem. Em primeiro lugar, você sabe que você está pecando. Segundo lugar, Deus sabe que você está pecando. E terceiro lugar, o diabo sabe que você está pecando. E o mais interessante é que o diabo te ajuda a pecar, mas ele não ajuda a esconder o seu pecado. Foi o que aconteceu com Sansão. Então, quando nós estamos, querido, como servos de Deus, nós devemos pedir a Deus forças para enfrentar coisas e entender, querido, que oprimidos têm que ter fome de justiça. Amém? Olha o que diz no livro de Mateus 5:6, que nós temos que ter fome de justiça. Abre para mim, Mateus 5:6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está cansado fisicamente de batalhar uma luta? Peça ajuda do Espírito Santo. Peça para que o Espírito do Senhor venha sobre a sua vida. Sabe, querido, toda vez que nós olhamos para isso, nós vemos que pessoas estão cansadas, o fardo está pesado, e Jesus sabia que as pessoas nos últimos dias seriam o quê? Teríamos muitas tarefas, seriam muitos afetados pelas coisas deste mundo. Não que nós amamos mais o mundo do que a Deus como servo de Deus, mas nós acabamos ficando com fardos, que nem eu disse, cansado fisicamente. Não é fácil, o físico, trabalho, casa, roupa para lavar, roupa para passar, marido para cuidar, marido para ajudar, criança. Quem não cansa, querido? Todos cansam. Jovens, jovem de hoje, acorda cedo, tem que ir para a escola, volta. Tem jovem que acorda, já acorda cansado. Às vezes lá em casa eu falo, sou eu que estava trabalhando, eu brinco com as meninas, mas sou eu que estava trabalhando, acorda cansado. Fisicamente, os jovens hoje estão cansados, porque às vezes, querido, o fardo torna pesado. Tem jovens que espiritualmente carregam um lar nas costas. É o jovem que vem na igreja, é o jovem que ora, é o jovem que intercede.
Então cansa. Cansa ou não cansa, querido? Ou só eu canso? Todos nós cansamos. Por isso que nós temos o que, querido? Jesus sabia disso. E o que Jesus disse para nós? Mateus 11, 28. Abre para mim lá, por favor. Mateus 11, 28. O Senhor disse assim para nós, querido. Ele sabia que nós íamos passar. E Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Faz assim, ó. É bom, querido, se sentir aliviado. É bom quando você olha para uma situação. Porque, querido, a força física ela é muito importante para nós batalharmos no mundo espiritual. Amém? Outra coisa que nós precisamos buscar diante do Senhor: força emocional. Como isso tem abalado muitas pessoas no dia de hoje. Quantos de nós não conhecemos pessoas que estão abaladas emocionalmente? Porque muitas vezes sofreu uma perda, porque muitas vezes não consegue se levantar diante de uma situação. Muitas pessoas que já travaram batalhas, grandes batalhas, hoje se sente fraco emocionalmente. Vamos ver um exemplo junto. Abre para mim no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 8. Vai contar um pouco sobre a história de um grande homem de Deus, um profeta de Deus, mas ele se sentiu fraco e disse ali: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, diga um mensageiro, a voz de Jezabel, a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida, e foi e chegou a Berseba, que percebeu que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si, o que, querido? A morte. O cara tinha acabado de matar 400 profetas à espada. Fisicamente ele estava preparado, sim ou não? Porque você já parou para pensar, você com uma espada na mão, lutando contra 400, você tem força, Priscila, para isso? Fisicamente falando? Se nós não tiver a presença do Espírito de Deus? Ele tinha acabado, querido, disso, porém a voz veio, a seta, o dardo inflamado veio, e ele sentou e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tomou a dormir. Voltou-lhe segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou, pois, comeu, bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, e o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, quantos de nós, muitas vezes, fisicamente, estamos precisando de clamar para que o Senhor mande para nós força como Sansão? Quantos de nós estamos muitas vezes emocionalmente cansados de batalha? Veja, Elias estava ali, querido, muitas vezes nós nos deparamos com isso, já batalhamos tanto, já vencemos tanto, mas vai chegar um momento que vai vir o cansaço emocional. Então nós temos que estar o quê? Preparado, porque quando Jezabel, quando Satanás soprar no seu ouvido e dizer: ó, parou, perdeu, você não vai conseguir, eis que o Senhor vai se levantar, querido, e vai falar para você: levanta, Elvis, o que você está fazendo aí? Levanta, Everton, o que você está fazendo aí? Eu te ungi, eu te capacitei. Então veja, querido, foi nesse momento que Deus interviu para restaurar a vida de Elias. E eu creio que é neste momento que Deus está intervindo para restaurar a sua vida.
as suas forças físicas e a sua força emocional. Nós precisamos disso, querido. Como Elias, muitas vezes passamos por empates pesados demais para nós. E neste momento que muitas vezes achamos vencido, que nós somos vencidos, o Senhor se levanta e nos capacita. É o Senhor que nos dá essa força emocional. Sabe, querido, e quando nós estamos achando que tudo está perdido, o Senhor, Ele vem e nos traz uma força espiritual, que é através do Espírito dEle. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 16 ao 19, Daniel recebia grandes revelações tremendas do Senhor, mas olha o que ele fazia: e eis que como semelhança dos filhos do homem me tocou nos lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como pois pode o servo do meu Senhor falar ao meu Senhor, porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tocou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Olha, querido, aqui o Senhor, Ele está fortalecendo a vida de Daniel. Então quando nós olhamos para isso, Daniel, ele recebia revelações tremendas de Deus. Mas houve um momento, querido, que ele ficou ali fraco, e o Senhor fala para ele, o Senhor fala que ele é especial, assim como o Senhor fala para você, você é especial. Daniel, capítulo 10, 18 diz: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. É o Senhor que tem te fortalecido na sua batalha, é o Senhor que tem te dado, querido, força espiritual. Sabe, querido, nós temos que continuar a jornada, buscar diante do Senhor. A batalha espiritual, ela é uma realidade e não pode ser ignorada. O diabo, ele vai tentar contra você, ele vai tentar contra as suas forças físicas, ele vai tentar contra o seu emocional, ele vai tentar contra o seu espiritual, mas se nós estamos lavados e remidos, como cristão, nós devemos tomar cuidado, mas lutar a luta, combater um bom combate, revestido de toda a armadura de Deus. O seu problema, como aqui o Adriel falou, ele não é maior do que o seu Deus, parece, mas não é. Está difícil, está chorando, mas está aprendendo, né? Como diz o louvor. Está difícil, mas vai passar. Quando vai passar? Não sei, querido. Deus sabe. Deus o conhece. Deus te projetou desde o ventre da sua mãe. E Ele não te projetou para a derrota, Ele te projetou para a vitória. Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus, porque nós lemos, se nós somos um ramo, estamos ligados na videira, tudo quanto pedirdes e será feito. Então por que nós muitas vezes não queremos combater o bom combate? Vamos nos levantar como igreja, vamos nos levantar, querido, como servos de Deus, como intercessores do Senhor. Eu sei que nós precisamos, muitas vezes estamos fracos, estamos abatidos fisicamente, estamos abatidos emocionalmente, espiritualmente, mas o Espírito do Senhor é um espírito de fortaleza contra todas essas coisas, amém? Então eu quero convidar você a colocar de pé, quero convidar o louvor, nós vamos cantar, querido, nós vamos louvar, e eu quero convidar você, que precisa de um toque, que está se sentindo fraco, não precisa ficar com vergonha, eu quero convidar aqui a Massai, os diáconos que estão ali, os líderes que estão aqui, que querem participar, nós vamos ungir as nossas mãos, e nós vamos tocar a sua vida só, porque a palavra do Senhor fala que é apenas tocando. Jesus tocava nas pessoas e elas eram curadas. Então nós vamos louvar ao Senhor, se for possível, nós cantamos a canção ao Rei dos Reis consagro, amém? Porque você vai consagrar a sua vida agora diante de Deus. Tudo que você é, todos os seus temores, todas as suas lutas. Sabe, querido, muitas vezes fisicamente você está abatido, você precisa da força do Espírito Santo. Muitas vezes o diabo tem vindo contra você e tem te cegado, como cegou ali a vida de Sansão. Muitas vezes o medo tem chegado até você e você tem tentado, quantas vezes diante de uma situação, você não tem pedido a morte, como Elias pediu a morte. E ali o Senhor fala: levanta, Elias, o que você está fazendo aí?
Quantas vezes você, querido, não desejou, muitas vezes desistir de combater o bom combate, e o Senhor tem te levantado. Então eu quero convidar você que quer receber esse toque. Nós não vamos fazer nada além de simplesmente tocar a sua vida. Mas se você desejar e abrir o coração e falar para o irmão que vai orar por você, fala assim: ora por mim, irmão, porque eu tenho sentido desejo de morte. Ora por mim, irmão, porque está difícil a minha batalha. Ele vai orar por você especificamente, amém? Enquanto nós louvamos, você vai fazer isso. Vocês líderes aqui, estenda suas mãos agora em nome de Jesus. Pai querido, eu oro por cada líder aqui nesta noite, Pai. Meu Deus, o poder que há, Pai querido, na imposição das mãos está sobre os teus servos agora, Pai. Meu Deus, assim como o Senhor fortaleceu Sansão, como o Senhor fortaleceu Elias, como o Senhor foi ali, Pai querido, com Pai querido Ezequiel, o Senhor vai ser com os teus servos. Assim, meu Deus querido, como o Espírito de vida sobre o vale de ossos secos, ali deu vida. Eu creio, Pai querido, que na imposição das mãos, Pai querido, o Espírito Santo vai tomar de poder agora, e todo o mal vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Pode orar, querido, pode orar, impor as mãos, declarando a bênção do Senhor. E você que está aqui na frente, receba. Se você quiser abrir o seu problema e dizer: ó irmão, ora por mim por esse motivo, você tem liberdade em nome de Jesus, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Há um espírito de vida neste lugar. Não fique sozinho no seu lugar. Estamos aqui para te ajudar, amém? Estamos aqui para orar por você. O Espírito Santo, ele é fortaleza para a vida do cristão. E com a sua força infinita e inesgotável, ele quer te ajudar nesta noite, aleluia. Conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, a Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos bem alto agora, querido, amém? Feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir, mas com toda a força física, espiritual e emocional. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, renove agora as minhas forças físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Senhor Jesus, me fortalece quando eu não consigo mais caminhar sozinho, amém? E agora você vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Você pode aplaudir a Ele? Uou! Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém? Sabe, queridos, o diabo ele vem com força sobre nós, ele não tem dó da gente não, mas ao mesmo tempo o Espírito de fortaleza, o Espírito Santo vai para cima dele também, porque o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, aleluia! Uou! Glória a Deus, que o Espírito Santo te capacite para vencer
todas as batalhas que ainda nós temos para combater em nome de Jesus, amém? Queridos, amanhã nós vamos dar início ao nosso relógio de oração, amém? Então você é o nosso convidado para estar aqui às 8 horas da noite, vai ser a abertura do relógio e depois vai ter o encerramento às 10, vai ter o louvor, né, até às 10, né, amanhã, e depois no sábado continua o nosso relógio. Então venha participar, querido. Sabe, se nós estamos precisando nos fortalecer no Espírito Santo, se nós fazemos parte da videira, é orando, é jejuando, é colocando o nosso joelho no chão que nós vamos vencer. Amém? Ó, o Adriel está pedindo para dizer que das 10 à meia-noite é o horário da GP. Amém, GP? Então, você GP, você que está aí participando, venha, que é muito importante você jovem estar orando por tudo que está acontecendo na sua geração, em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós possamos sair daqui revestido com esse Espírito do Senhor, Espírito de fortaleza, Espírito que vai nos dar força para vencer o nosso combate de todo dia. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso bom pastor e tem cuidado de nós. Leva-nos em paz, debaixo da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 1, 2, 3.